Olá, eu sou o Thiago e hoje, mais uma vez em parceria com a Equilíbrio, vamos discutir um pouco sobre redes sociais e pesquisa. Quais são os impactos dessas ferramentas para tutores de pets e veterinários? Para nos ajudar a responder essa questão e encontrarmos as melhores formas de utilizar as redes sociais como um canal de comunicação aberto e fiel à ciência, temos como convidados Marina Macruz, graduada em Medicina Veterinária pela FMVZ USP, pós-graduada em Marketing e Gestão de Vendas pela St. Paul Escola de Negócios, MBA em Mercado Pet pela FMVZ USP e 10 anos de experiência no mercado pet food. E a doutora Fernanda Yamamoto Tavares. Ela é formada pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, possui residência em Nutrição e Nutrição Clínica de Cães e Gatos no Hospital Veterinário Governador Laudo Natanael, na Unesp de Jaboticabal e pós-graduada em Nutrologia de Cães e Gatos pelo Instituto de Pesquisa Ranvier. Atualmente, faz parte da diretoria da Sociedade Brasileira de Nutrição e Nutrologia de Cães e Gatos. E está fazendo pós-graduação em um MBA focado no mercado pet pela FMVZ USP. Olá, doutora Fernanda. Olá, Marina. Sejam muito bem-vindas à VetSmart. Obrigada, olá. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui de novo para contribuir com algumas informações aí para os veterinários. É isso aí, vamos lá. Hoje o assunto está bem interessante, vamos falar um pouco sobre redes sociais. E a primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês é: o que faz do uso das redes sociais ser tão perigoso em relação entre o médico veterinário e o tutor? Qual a opinião de vocês? Pode começar. Fernanda que é expert no assunto. Bom, as redes sociais vieram aí, né, para ajudar, mas também para dar uma atrapalhada muitas vezes, né? Então, a velocidade em que as notícias fake, né, sem embasamento, realmente chegam nos tutores, isso é muito rápido, de uma forma muito avassaladora. Então, isso daqui é um risco muito grande para os animais. A gente está falando da saúde, a gente está falando da alimentação, prevenção. Então, muita informação, né, errada acaba chegando para os tutores de uma forma muito rápida, porque o tempo todo eles estão sendo bombardeados por essas informações. E, às vezes, eles acabam tomando por conta essa informação ao invés da opinião do veterinário, ao invés de passar com um profissional. Então, se ele tomar aquela informação para o animal, assim, para sempre, ao invés de passar numa consulta para realmente ver se aquela informação que ele leu na internet é verdade, vai tomar para o resto da vida, e isso pode ser bem prejudicial para a saúde do animal. Eu trabalho com a nutrição de cães e gatos, então, nossa, eu acho que é das fake news mais altas, assim, em relação à alimentação de cães e gatos. Então, às vezes eles leem na internet uma coisa, que aquela dieta é mais saudável, e quando você vai ver, aquela dieta está totalmente desbalanceada. E se aquele animal come a longo prazo, tem muitas coisas que não são reversíveis, outras são, mas o animal que vai ser o mais prejudicado em relação a essas informações erradas das redes sociais. Perfeito. Eu acho que o protagonismo do médico veterinário também fica muito em xeque diante de tantas pessoas que não têm conhecimento nenhum sobre determinados assuntos da medicina veterinária e se expõem na rede social como se fossem entendedores, como se fossem portadores daquelas informações, e muitas vezes os tutores acabam dando muito crédito para essas pessoas, por número de seguidores, por influência, por muitas vezes feedbacks de que, mas no meu caso do meu animal deu certo. Mas a gente sabe, e a gente aprende isso desde a graduação, que a biologia não é uma coisa certa, né? Não é igual exata, que é assim. Não, biologia varia muito. E, Marina, você que trabalha na indústria, como que você considera hoje o espalhamento dessas fake news, etc? Como isso impacta também no seu dia a dia? É isso, né? É isso que a Fê falou, né? Assim, e até não é só uma percepção, na verdade. Por pesquisas, a gente sabe que
em primeiro lugar, o veterinário é o personagem que mais influencia na escolha da alimentação, né? Para o pet, para o cão e para o gato. Mas, em segundo lugar, outros tutores são os maiores influenciadores aí. E as redes sociais são um campo aberto, né? Então, eu tenho uma rede social, eu posso falar o que eu quiser na minha rede social. Não precisa ter realmente nenhum embasamento. E acho que hoje, com essa enxurrada de informação que a gente tem, a velocidade que a gente tem acesso à informação, internet, etc., acho que isso faz com que as pessoas elas tenham se tornado menos exigentes com relação ao que elas leem, né? Então, perdeu-se um pouco, acho que esse pensamento crítico, essa análise crítica sobre o que a gente vê. Porque a gente vê tanta coisa, tanta informação, que se a gente for ficar realmente verificando, né, da onde vem cada coisa, a gente sabe que as pessoas não fazem isso. Então, acho que isso também facilita, né, esse fácil acesso faz com que as informações não sejam criticadas, não sejam verificadas e, de fato, né, traz um risco grande para a saúde do animal, sem dúvida alguma. E muitas vezes a gente tem que lembrar que o tutor, às vezes, quer ler o que ele quer ler, né? Ele vai atrás de uma informação, mesmo que ela seja falsa, era aquilo que ele estava buscando, pronto, acabou. Então, se tá na internet, achei o que eu queria, pronto, não preciso de alguém para contrariar. Então, existe isso também. Infelizmente, hoje tem embasamento para tudo. Exato. Então, se você quer achar um embasamento que você queira para si, você vai achar, e aí você vai tomar como aquilo verdade absoluta, mesmo que as pessoas estejam falando que é errado, que é fake. É complicado. Então, é uma situação bem desafiadora mesmo. E falando em pesquisa, eu separei aqui uma pesquisa que foi realizada em 2021 pela Kaspersky, uma empresa de segurança em tecnologia. Ela mostrou que no Brasil, 71% dos internautas recorreram às redes sociais para se informar. E, doutora Fernanda, como você vê esse movimento dentro do mercado pet e da área veterinária? Olha, dentro do mercado pet, as empresas elas querem vender, né? Então, temas em alta vendem, né? Independente se tá certo ou não, mas temas em alta vendem e elas têm uma grande repercussão. Então, eu acredito que a maioria, assim, do mercado pet vai tentando se modelar em relação a essas tendências do ano, tendências da década, né? Então, eu sempre vou puxar o exemplo para minha área. Então, por exemplo, alimentos mais saudáveis, mais naturais. O que é isso? Então, o que é isso? Então, eles vão ver que os tutores estão buscando mais alimentos sem antioxidantes sintéticos, livres de grãos, livres de transgênicos. Mas da onde eles tiraram que isso faz mal, sabe? Então, é isso. E aí o mercado vai vendo o que está em tendência, vou produzir um produto para vender porque está em alta. Independente, né, se tem embasamento ou não, eu quero estar lá na busca e o tutor se identificar. Então, acredito que para o mercado tem esse modelamento aí do público mesmo, né? E para a área da clínica mesmo, eles leem muito na internet, né? Então, tá chegando cada vez mais tutores informados e questionadores. Então, se você não está em constante atualização, você é pego de surpresa. E o tutor vai sacar que você não tá. Porque muitas vezes, na minha consulta, eles pagam pela minha opinião. Olha, eu li na internet, eu quero saber se é verdade. Eu li na internet, eu tenho mesmo que mudar a dieta, eu tô matando o meu cachorro. Metade da minha consulta eu sento e explico sobre as evidências. Eu pego o meu tablet, eu abro a apresentação de mitos e verdades que eu faço e eu mostro para eles, né? Eu mostro dados, eu mostro pesquisa, porque realmente eles leem na internet, não tem fonte nenhuma. E tá lá, tá, mas doutora, qual que é a sua fonte, né? Independente da sua formação, de onde você tirou isso. Tô te pagando para você me passar. Então, cada vez mais eles estão vindo questionadores e vão te perguntar, por que você tá passando essa dieta? Por que você não escolheu esse em vez desse? Então, os veterinários têm que ficar se atualizando também, senão vai dançar.
É um movimento positivo, né? Se a gente for pensar, porque também força justamente essa atualização, né? Essa necessidade de estudar constantemente para a classe veterinária. Então, se você tem pacientes, clientes, né, mais exigentes, consequentemente, ou você se adapta, ou você melhora, ou você estuda, ou você se atualiza, ou você vai ficar para trás. E, então, assim, tem um lado positivo desse acesso à informação, mas tem que tomar esse cuidado, né? De analisar também o que você está lendo, o que você está vendo. Foi muito interessante a colocação de vocês duas diante desse caso, porque o médico veterinário ele precisa enxergar que o tutor não é mais uma pessoa que não entende do assunto. Pelo contrário, antes dele chegar até nós, médicos veterinários, ele já passou por pesquisa, já passou pelo que o vizinho falou, já passou por outros médicos veterinários. Então, muitas vezes, né, é o que a gente vê na rotina. Muitas vezes já passaram por 3 profissionais diferentes e chega até você e também tem aquele medo, tipo, meu Deus, se já passou por 3, será que eu vou ser o 4? Será que não vai ter um depois de mim? Então, é muito importante que a gente tenha esse olhar de que o tutor não é mais um ser que não entende do assunto. Não é um ser que vai chegar na consulta totalmente rendido ao que você vai falar para ele, não. É muito da tua conquista e muito daquilo que você tem como conhecimento para convencer o tutor de que esse é o caminho correto, não é esse que você está trilhando. Então, acho que tem até um pouco de talvez marketing aí, de você falar, não, mas o que eu estou falando é válido, não é isso que você está vendo que é válido. Então, você tem que ter uma jogada de cintura incrível, assim. Então, é um outro pré-requisito que eu acho fundamental hoje do médico veterinário é ter esse senso. O médico veterinário ele tem que ser vários em um só, né? É o marketing, é o jurídico, são várias profissões em uma só. E além da informação tá chegando, né, a tempo todo, e eles estão interessados, por que eles estão interessados? Porque hoje o pet realmente é o filho, né? Mudou totalmente de uns anos para trás. Então, se o pet é o novo filho, ele quer saber tudo, quer fazer o melhor. Então, acho que isso tá influenciando muito, né, nesses últimos anos. Então, por que ele tá querendo saber tanto? Porque hoje o papel do pet na família é outro, né? Não é mais aquele cão de guarda que fica ali no quintal. Hoje ele dorme com o tutor, né? Ele anda de roupinha, ele vai pra creche, né? Então, a gente tá vivendo outro momento aí, né, da medicina veterinária e dos pets aqui no Brasil. E ele percebe muito mais também o comportamento do pet, né? Que antes ele não convivia com tanta proximidade, mas hoje, putz, qualquer olhadinha pro lado mais estranho, o tutor percebe. Já é um sinal. Exato. Então, acho que isso faz com que realmente ele queira buscar mais informação para entender e já chegar no veterinário com um diagnóstico. Sim. E, Marina, é muito interessante também a fala da Fernanda sobre como a indústria ela se adequa, né, ao que está acontecendo para talvez trazer para os pets. E a alimentação natural é um reflexo do que nós, como seres humanos, temos buscado na nossa vida. Então, a gente vê a indústria de bem-estar, a indústria alimentícia também humana, crescendo muito e também levando isso muito, propagando muito sobre alimentação natural, sobre atividade física, sobre bem-estar. Você acha que realmente a indústria humana, ela tem muita influência na indústria pet também? Pela convivência dos pets com os humanos, muitas vezes os tutores, eles querem que os pets também tenham os mesmos hábitos? Eu acho que sim, acho que são a famosa humanização, né, que a gente vê. Como a Fê colocou, hoje os pets, eles estão ocupando um outro lugar na família. As famílias no Brasil, elas têm menos filhos e mais pets, cada vez mais. E dentro das espécies que mais cresce, né, o gato é ainda a espécie que mais cresce em relação aos cães. Então, essa humanização, né, faz com que muitas vezes o tutor tenha essa visão de que o que eu consumo, eu quero que o meu pet também consuma. Então, acho que vem muito daí essa tendência à busca por uma alimentação mais natural, mais saudável e etc. E desde que você entrou nesse ramo da indústria, as coisas mudam muito rápido, né? Como que é se adequar a essas mudanças de uma forma tão repentina?
eu acho que é importante que a indústria tenha esse olhar para o que é tendência, mas não modismo, né? Então, assim, acho que saber diferenciar o que de fato faz sentido, o que de fato é uma tendência que pode ter um produto que tenha estudo por trás, embasamento, pesquisa, ciência, tecnologia, e o que é a gente mesmo achando que o tutor quer, mas se a gente não tá de acordo, não fazer. Então, acho que tem essa diferença, né? Então, existem indústrias sérias, muito sérias, trabalhando com nutrição de cães e gatos, e que estão sempre se atualizando, que tem centros de pesquisa, de inovação, mas existem também os aventureiros. E aí o tutor precisa saber, né, ter clareza, o tutor e o veterinário precisam ter clareza para diferenciar essas duas coisas. Perfeito. Doutora Fernanda, a gente sabe que hoje existem diversos conteúdos sendo produzidos nas redes sociais. Vídeos de review de produtos, relatos pessoais. A gente já comentou isso um pouco no início, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre como que isso pode influenciar a maneira da confiança do tutor em relação ao médico veterinário. Tá. Bom, em relação aos conteúdos, muito aí é complicado, né? Mas muito é feito de uma forma que dissemina é muito rápido isso. Eu sei porque eu trabalho com redes sociais, né? Então, hoje em dia, os vídeos são os que mais viralizam e os que mais, né, as pessoas vão ter acesso e estão mais consumindo. E aí chega para o tutor tal informação, e aí você vai ver aquele post. Muitas vezes o perfil é grande, então tem vários comentários da mesma classe falando, apoiando, né, aquela opinião. E aí o tutor vai ficar lendo aquilo. Só que aí você tem que ver quem que tá por trás daquela informação. É um influencer, né? O influencer pode ser só um tutor, que nem a Má falou, né? Ele pode ser só um tutor e hoje o novo consumidor, ele é muito persuadido, né? Então, muitas vezes ele vai na opinião, ele vai comprar por conta de opiniões de internet, nem por conta muito do profissional. Então, o veterinário tem um papel muito importante em levar essa informação de confiança, com embasamento. Então, eu falo que é na mesma velocidade e a mesma potência que a fake news é disseminada, poxa, a informação científica também tem a mesma capacidade. Mas a diferença é que tem muito mais pessoas jogando as fakes ou conteúdos sem embasamento do que os profissionais, né, de confiança. Mas é exatamente o que a Má falou. Então, o veterinário hoje, ele é muitas coisas, além do clínico, além, né, ele tem uma empresa, ele é um empreendedor. A gente não tem isso na graduação de que precisa ser um gestor, né? Então, o veterinário, ele tem que fazer a sua contabilidade, administração da empresa, o seu marketing, né? Então, muitas pessoas não têm esse estalo, né, de que eu mesma tenho que fazer o meu marketing, eu mesma tenho que disseminar a informação para que o tutor crie uma confiança com a minha informação, com a minha pessoa, né? Então, isso é muito importante, da presença do veterinário na disseminação dessas informações confiáveis, né? A gente é formador de opinião. Poxa, a gente estuda 5 anos, pelo menos, né? Então, a nossa informação é muito valiosa, né? Então, eu acho que é muito importante o veterinário estar, sim, nas redes sociais, treinar de alguma forma para aparecer, né? Muitas vezes pode ser por forma escrita, por um texto, blogs, né? Não precisa ser sempre vídeos, porque eu sei que muitas pessoas não têm essa facilidade, né, de falar em público, mas de alguma forma tentar trabalhar isso para que realmente os tutores construam algo mais sólido com a classe veterinária e não com influencers e formadores de opiniões, né, sem embasamento, por exemplo. Então, é complicado, é complexo, mas acho que o veterinário tem que trabalhar bem essa questão. Sim. E Marina, me fale sua opinião em como a indústria hoje ela tem se posicionado, principalmente nas redes sociais, onde a maioria
né, dos tutores vão lá para pegar a opinião, porque a gente sabe que a indústria, ela é muito também tradicional em alguns pontos, mas também, cada dia mais, ela tem aprendido que é nas redes sociais que as informações estão cada dia mais consumidas, né? Então, o que você tem visto, assim, a movimentação da indústria na presença nas redes sociais? Eu acho que a criação de canais de comunicação, muitas vezes da mesma indústria, mas um canal com um tutor, um canal com um médico veterinário. Então, com linguagens diferentes, com informações diferentes, né? E é isso, assim, as redes sociais são uma realidade, não imagino que seja uma coisa que vai voltar, que vai mudar. Talvez mude só a ferramenta que é usada, né? Então, lá atrás, quando eu era jovem, a gente usava o Orkut, depois mudou para o Facebook, agora o Instagram, TikTok, etc. Então, talvez a ferramenta mude, mas, né, sem dúvida, isso vai continuar e crescer. Então, a indústria também tem que fazer parte dessa realidade e justamente trazer o conteúdo correto, né? Então, assim, quando, sei lá, eu no meu Instagram vou lá fazer um review de um shampoo, sou eu falando de um shampoo, não é minha profissão, eu não tenho, né, eu não tenho profundidade para falar. Agora, uma indústria como a ADM, que está há mais de 100 anos no mercado, fala de um produto, ou de alguma informação, ou de algum benefício, né? Isso tem que ter valor. E isso precisa ser falado e precisa ser feito da melhor forma para que realmente todo mundo possa ter acesso e esse alcance. Porque é isso que a Fê falou, né? Do mesmo jeito que a informação incorreta, ela viraliza, ela tem velocidade de alcance, e a informação correta tem a mesma capacidade, né? Então, e vai muito também do médico veterinário de educar, né, as pessoas. É papel do médico veterinário educar, né, os seus clientes. Então, acho que é isso. Acho que para complementar, porque a Má falou uma coisa que é muito verdade. Esses canais, a forma como você vai se comunicar com qual público. Então, por exemplo, né, algo que antes de eu criar o Vet para Pet, né, eu via que os tutores, os leigos, digamos assim, né, eles tinham muita dificuldade em entender uma linguagem mais técnica. Então, não adianta o veterinário querer se comunicar com o tutor com uma linguagem técnica. Então, tem que ser passada essa informação de uma forma compreensível. Agora, se eu estou falando de um público veterinário, aí sim eu posso falar de uma forma mais técnica. Então, vale essa avaliação. Com quem que você quer se comunicar, né? Porque a informação, ela não tem que só ser passada, ela tem que ser captada, compreendida. Porque senão não adianta nada essa comunicação no meio do caminho, vai estar falha. Então, isso é muito importante, né? Então, passar uma informação de uma forma que o leigo vai entender, né? Que o tutor vai entender. Então, isso é um ponto bem importante também. Inclusive, eu já queria até fazer uma ponte com essa pergunta que eu tenho aqui separada, que é como nós, médicos veterinários, podemos utilizar as redes sociais a favor da ciência? Então... O que você poderia dar de dica para os médicos veterinários? Eu sei que é a presença nas redes sociais, né? Que isso é muito importante. Mas como que ele pode se posicionar? Como ele pode aparecer por lá? Como ele pode se comunicar? Então, antes de eu criar o Vet para Pet, né, eu via que os estudos, os artigos, né, tem muito artigo legal, né? Não estava se comunicando bem com leigos, né? Então, eu falo, poxa, tem que ter alguma forma de que essa informação confiável desses estudos, vários estudos, um apunhalado de estudos, seja passado para o tutor, né? De uma forma que eles entendam. Então, por exemplo, mastigar um artigo científico, né? Então, faz uma breve introdução, por que aquele tema é importante, o que eles fizeram naquele trabalho, quais foram as conclusões, de uma forma fácil, assim. Claro, né? Vai do trabalho do veterinário de ler, interpretar, porque não é só porque tá lá na internet um artigo que ele é confiável.
depende muito da revista, né? Depende muito da sua base de dados. Mas, enfim, é mastigar da forma mais mastigadinha mesmo para passar essa informação. Então, isso é muito importante. E agora também, né, como que as redes sociais podem ajudar na ciência. Agora eu tô fazendo mestrado e eu tô vendo o quão é importante, né, as redes sociais para, por exemplo, tem muita gente que faz a tese, né, de mestrado, doutorado ou até TCC com questionários, formulários, né? Isso é uma forma de pesquisa. Poxa, as redes sociais têm um poder imenso nessa de captar respostas. Imenso mesmo. E as redes sociais, a gente está falando de Instagram, de Facebook, o WhatsApp também é uma rede social que a gente precisa lembrar. Então, nessas de questionários e formulários, nossa, 100%. Mas agora, por exemplo, que eu preciso captar pacientes com determinados critérios, tá sendo sucesso, viu? Então, se você tá fazendo alguma pós-graduação que precise captar animais, gente, redes sociais ajuda muito, né? E assim, quando tiver pronto o meu projeto, também vai ajudar, porque eu vou falar, olha, né, o que eu concluí com o meu trabalho. Claro que um trabalho isolado não diz tanta coisa. Agora, se são vários trabalhos, né, eu já começo a falar, olha, vamos começar a pensar em tal tratamento, né, procedimento e tudo mais. Então, acho que dessa forma, né, da ciência nas redes sociais é uma forma positiva aí para que dê tudo certo e o veterinário também consiga passar essa informação mais fácil pro tutor. Eu acredito que um case de sucesso hoje que a gente acompanha muito nas redes sociais, eu gosto muito de acompanhar conteúdos de saúde mental. E a maioria desse conteúdo de saúde mental são profissionais com TCC, fácil, concluiu a graduação tem TCC, mas com mestrado, com doutorado, com bastante embasamento, fazendo exatamente o que você está falando. Eles pegam um artigo científico, mastigam, fazem um vídeo, postam, e a galera fala, caraca, que legal, que massa. E eu acredito que hoje uma área que tem tido muito êxito nisso é na psicologia. Tanto na parte de influenciar pessoas a fazer terapia, a buscar informações, quanto na parte de também falar sobre a área, sobre o que acontece ali. E eu vejo que os médicos veterinários às vezes perdem a oportunidade de fazer isso, sabe? De mastigar um conteúdo, de falar da importância, de trazer mesmo, sabe? De dotar mesmo os tutores de um conhecimento que seja válido. Porque eu acho que eu não sei se vocês concordam com isso, mas eu vejo que muitos médicos veterinários, eles têm medo de compartilhar o que sabem, com medo das pessoas pegarem aquela informação e serem dotadas com aquela informação que ele conseguiu, às vezes por um estudo por fora, que ele falou, mas eu estudei lá fora, eu consegui esse conhecimento lá, por que eu tenho que compartilhar? Então, às vezes eu vejo muito isso e eu acredito que isso afeta, no geral, os médicos veterinários, tanto para os tutores, que às vezes precisam daquela informação para ser dotadas por ela e terem um pensamento mais sincronizados com o do médico veterinário do que com influencers que falam coisas que eles não sabem. E o que vocês acham sobre isso? Eu nunca tinha pensado nesse egoísmo de informação. Mas pode ser que aconteça mesmo, né? Não sei, agora eu fiquei surpresa. Eu acho que pode fazer sentido, porque fazer veterinária não é fácil, né? Assim, é um curso super puxado, muitas vezes integral, né? A minha faculdade foi integral, a da Fernanda também, então o dia inteiro, 5 anos. E de fato, podem ter pessoas que pensam assim, né? Eu ralei tanto, me esforcei tanto para conseguir, e por que compartilhar assim de forma tão tem que fácil pagar Tão fácil. nas Tem redes que pagar a sociais? consulta. Realmente, pode ser que isso aconteça, eu não tinha pensado. Mas assim, a gente fala, por que não tem tanto veterinário, gente? O tempo também a gente tem que levar em consideração. Com certeza. Porque assim, eu queria muito ter mais tempo para fazer esses conteúdos, mas o trabalho me impede, o trabalho e a vida acadêmica, né? Então, aí eu comecei a entender por que as pessoas não, né? Comecei a entender porque o veterinário realmente tem uma rotina muito insana. Então, acho que acaba sendo um obstáculo para a nossa classe não estar de uma forma mais ativa nas redes sociais. Agora, pode ser que tenha um egoísmo, sim, de informações que eu não tinha pensado, poxa vida. Não, mas é interessante a gente colocar esse ponto, porque é algo para se questionar, é algo para as pessoas também se questionarem em casa para ver se realmente faz sentido, mas ao longo da minha graduação eu já vejo que existem algumas parcelas de pessoas que já estão na graduação. O que eu vejo, por exemplo? A gente sabe que na graduação nem todo mundo tem a mesma oportunidade. Eu vim de uma faculdade particular.
Então, o meu não foi meio período, né? Obviamente. E muitos amigos, eles tinham a oportunidade de fazer estágio depois, ou a maioria trabalhar. E eu via que algumas pessoas faziam estágio e tudo mais, eram mais munidas de conhecimento e não compartilhavam o que sabiam com as outras pessoas que às vezes tinham que trabalhar, Via sabe? como um concorrente, Isso, né? como um concorrente. Então, é um ponto aí. Eu acho que se realmente isso estiver acontecendo, deixa aí, deixa aí jogo para as pessoas Questionamento. comentarem sobre isso. Mas se realmente isso fizer sentido, eu acho que é uma coisa que prejudica muito nossa classe. Muito, muito, extremamente. Então, é isso. Eu acredito que a gente tem que ser munido com essa humildade também de querer compartilhar o que sabe. Não, e acho que, né, a gente sabe que a medicina veterinária é uma profissão que não é valorizada hoje, né, no nosso país. O Brasil tem quase 550 faculdades de medicina veterinária, o que é um número absurdo, porque isso é muito mais da metade do número que existe no mundo inteiro. Então, nos Estados Unidos tem 30, 40 faculdades e aqui 550. Então, assim, é uma profissão desvalorizada. E por isso mesmo, acho que os médicos veterinários precisam se unir, né? Então, é uma classe que precisa se ajudar, precisa se unir com os órgãos competentes aí para a gente conseguir realmente valorizar mais o nosso trabalho, que é justamente tão difícil, precisa dessa atualização constante, etc. Então, esse ponto é importante da gente pensar. Ninguém trabalha sozinho, né? Exato. O clínico não trabalha sozinho. E, poxa, você compartilha experiência com outros colegas, eles vão passando as outras experiências. Olha, usei tal tratamento, funcionou, tenta isso. Poxa, a gente se unir, a gente ganha muito mais do que ficar no nosso mundinho, né? Porque muitas vezes o veterinário também acha que eu vou encaminhar o caso e vou perder aquele paciente. Não, você não vai perder, o tutor vai confiar mais em você. Poxa, você encaminhou para um especialista que está resolvendo o problema. Se passou da sua barreira de conseguir ajudar, encaminha, gente, não tem esse medo. O tutor vai ficar muito mais confiante com você, porque não ficou retendo, gastando dinheiro, tempo, né? Do que, poxa, encaminhei, resolveu o problema, continua com o clínico, porque o clínico é a base da veterinária, né? É a base. Então, não precisem ter medo, né? Na verdade, isso só vai unir mais ainda você com o tutor, a classe. Então, realmente, a gente precisa dessa união. A gente ganha muito mais do que trabalhar sozinho. Perfeito. E a gente tem uma linha tênue aqui dentro das redes sociais, que é sobre informar ou viralizar, né? Dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo? Você dá informação e viralizar? Eu acredito que sim. É que o que viraliza mais são coisas polêmicas e a maioria das polêmicas são fake news, então a gente tem essa linha tênue realmente, né? Mas eu acredito que dá, sim, para viralizar com uma informação correta, né? Com embasamento. Mas é mais difícil, realmente. Eu trabalho com isso e eu sei que é mais difícil. Porque algo que é sempre polêmico, sensacionalismo, sempre vai repercutir mais, né? Mas, por exemplo, se é algo uau, né, na medicina veterinária que realmente tem embasamento, tem a mesma capacidade, né? Então, eu acho que é possível, sim, viralizar e passar a informação correta. Perfeito. E para finalizar, na opinião de vocês duas, qual o papel do médico veterinário na criação de conteúdo para as redes sociais e qual a importância, né, deles terem uma presença ativa nessas plataformas? Eu acho que o papel do médico veterinário em prover esse conteúdo é fundamental, né? Como eu falei, o médico veterinário é autoridade no assunto, então ele tem que ter essa responsabilidade de saber que o que ele está falando ali tem um peso, né? Então, por isso é que precisa ser algo realmente que tenha estudo, que tenha ciência, que tenha evidência científica. A gente sabe que tem tanto os veterinários influencers, como a Fê, e os tutores influencers. Mas quando a gente compara uma coisa com a outra, né? Se os dois estão falando a mesma informação, sem dúvida o que o veterinário está falando tem mais peso, né? Então, por isso, ele tem que ter esse senso de responsabilidade, né? De passar
a informação correta. E a gente sabe que muitas vezes isso não acontece, né? Que a gente tem aí também colegas veterinários espalhando fake news nas redes sociais. O veterinário, ele é um formador de opinião e ele educa, que nem a Má falou, né? Ele tem o papel de educar, né? Então, não precisa ser só dentro do consultório essa educação, né? A gente consegue atingir mais pessoas em relação à prevenção, né? Em relação à conscientização de comprar, de adotar, por exemplo, né? De dicas práticas e rápidas. Eu acho que não precisa ficar dentro do consultório só. A gente consegue atingir, poxa, o Brasil todo, o mundo todo, se a gente estiver ativamente numa rede social, né? Então, eu acho que é bem importante, né, esse papel do veterinário nessa educação, disseminação de informações plausíveis e corretas, então... Além disso, tem um ponto muito importante, captação de clientes. É verdade. Que com certeza, com as redes sociais, o seu atingimento é 1000 vezes mais do que o antigo boca a boca. É importante hoje o boca a boca? Muito importante. Mas hoje as redes sociais, elas conseguem impulsionar a tua visibilidade profissional de um nível, assim, assustador, né? Sim. E, por exemplo, isso de captar cliente é muito verdade. Não adianta você criar, né, uma página, olha, atendimentos, pipipi, popopó. Tá, e quem é você? Né? Qual que é a sua opinião? O que você fala? O que você pensa? Qual é o seu arroba? O que você come? O que você faz? Não, gente, você precisa, infelizmente, né, falar algumas coisas. Poxa, o tutor não te conhece. Ele tá ali no feed, passou uma pessoa que, pô, falou uma coisa legal, parece que é verdade, parece que eu vou confiar, gostei. Aí ele entra, então se não teve uma primeira impressão boa, seja assim, de informação, seja de, nossa, que bonito esse feed né? A pessoa não vai, o cliente não vai acessar seu perfil e não vai se tornar possivelmente consumidor e cliente, né? Então, realmente, não adianta ter uma página só de divulgação do seu serviço. Uma forma de captar cliente é passando informação. Poxa, gostei desse profissional, vou ver, né, quais são as informações de consulta, tal. Então, é muito importante mesmo para o veterinário, que a gente não tem isso na graduação. Sim. Não, a gente não tem isso, essa gestão toda, nossa, marketing, pipipopopó. Então, a gente tem que correr atrás das coisas para se informar e ver qual é a melhor forma, né, de captar clientes. Perfeito. E por falar em redes sociais, né, e páginas, conteúdos que são comprometidos com a saúde de cães e gatos, eu acho que tem uma pergunta aqui, bem especificamente para você, Marina, sobre o Clube de Especialistas Equilíbrio. Você poderia falar um pouquinho sobre ele? É isso, a gente falou, né, bastante do compromisso da indústria em levar a informação correta para o tutor e até para o veterinário, né, que é o nosso grande parceiro. E então, queria falar um pouquinho do Clube de Especialistas Equilíbrio, a nova plataforma da Equilíbrio, da ADM, de relacionamento com o médico veterinário. Então, uma plataforma onde ele vai poder ter acesso a conteúdo, a informação exclusiva, embasada, inclusive os podcasts que a gente está gravando aqui junto com a VetSmart. E, além disso, ele vai poder concorrer a visitas para a nossa fábrica, para o nosso centro de inovação. Então, ter essa proximidade ainda maior com a indústria, que é super importante, e uma série de prêmios também para melhorar o atendimento, né, do veterinário ou para ele mesmo. Uma baita oportunidade, então, para os médicos veterinários, né? E como que eles podem entrar nesse clube? O QR Code está na tela, quem quiser conhecer mais, pode entrar, acessar, e a partir do momento que você se cadastra, você vai somando pontos conforme você for usando a plataforma. Então, é uma facilidade para calcular fazer os cálculos dos alimentos, e também o médico veterinário vai anexando as suas prescrições, as recomendações que ele vai fazendo para os tutores conforme ele for atendendo e ganhando mais pontos. Muito bom. Muito obrigado pela presença de vocês aqui novamente. Eu amei esse papo, doutora Fernanda, Marina. Obrigada. Eu que agradeço, adorei também. Contem com a VetSmart. Obrigada, vocês também. Obrigada. Este episódio tem um patrocínio da Equilíbrio.
E todas as informações técnicas dos produtos, apresentações e indicações, assim como vídeos, estudos relacionados e uma série de conteúdos, estão disponíveis nas páginas dos produtos no VetSmart. É só acessar e conferir. E lembrando que agora, todos os nossos ouvintes podem selecionar e ouvir temas semelhantes em um só clique na nossa playlist. Não perca a oportunidade de participar da comunidade VetSmart, a maior e mais completa comunidade de medicina veterinária do Brasil. Lá você pode interagir com colegas, além de compartilhar materiais de estudos, casos clínicos, experiências e ainda tirar dúvidas gerais sobre diferentes temas. É só acessar o site comunidade.vetsmart.com.br.